Bom, hoje nós vamos responder uma pergunta novamente, né? A gente achou num grupo de escritores das redes sociais, que é como ter ideias. Na verdade, se eu for considerar, a primeira vez que eu vi essa questão, eu fiquei até meio abismado com ela, né? Porque eu nunca tive esse problema. E na verdade eu não conheço nenhum escritor que teve esse problema. Na verdade, nós recentemente lançamos uma resposta, uma pergunta, que era o que fazer quando você tem muitas ideias, né? A gente até vai deixar o link para vocês, né? Então é muito estranho. E o que eu vou responder, né? Cara, lê livro, assiste filme, né? Vê notícia, pesquisa história, pesquisa... Porque, então, eu até pensei no caso, depois eu estava analisando essa questão, imaginei e falei, acho que a questão não é como ter ideias, mas como transformar essas ideias em ideias lógicas para serem transformadas em histórias. Que é o que nos leva à própria questão de um outro vídeo nosso, que é qual a sua motivação para escrever. Né? Por quê? Porque o que te motiva a escrever, de repente, a gente comenta, tem uma parte do vídeo que a gente fala, olha, você lê, né, você leu uma coisa e você quis criar a sua versão disso, que inclusive eu até li recentemente uma entrevista com o Christopher Paolini, do Eragon, que foi assim que ele começou, né? Ele gostava de O Senhor dos Anéis, e ele resolveu criar a versão dele, né? Claro, criando do zero, né? Não está copiando O Senhor dos Anéis, veja longe disso. A gente fala que ninguém aqui fala que a gente se deve copiar, mas criar a versão dele. Então, eu acho que assim, esse é o ponto. É você achar uma história, né, ou um momento da história, né, de um livro, de um filme, de um personagem, de uma época histórica. Então, e eu digo isso muito no ponto. Quer dizer, um assunto, por exemplo, uma questão, uma situação, uma época da história, né, ou um personagem. Então, por exemplo, quando a gente fez o Curiosidades para você que quer escrever fantasia medieval, eu mesmo comentei que quando o George Martin escreveu Guerra dos Tronos, ele se baseou no Guerra das Rosas, e a briga entre os Stark e os Lannisters é a mesma briga que teve os Yorks e os Lancaster. Então você vê, o que ele fez? Pesquisou história. E falou, eu vou usar na minha fantasia medieval essa mesma estrutura histórica. Né? Então, é o que eu falo. Quer dizer, situação, personagem, história. História, quando eu digo história do nosso mundo mesmo. Então, para e pensa. Eu vou dar alguns exemplos, e como eu sempre digo, eu dou exemplo de filmes, porque filmes são mais simples de você ver, mais simples que mais gente tenha visto, né? E mais simples de você pesquisar. Um livro, às vezes você precisa ler, não é o seu gênero, um filme é mais rápido. Né? Então, uma situação, por exemplo, o filme Alpha, de 1918, ele conta uma história ali na Idade da Pedra, né? Que um rapaz se perde, ele termina sendo encontrado por uma matilha de lobos, um lobo se machuca quando está atacando ele, e eles terminam ficando juntos para sobreviver, e quando ele volta, muito tempo depois, lá para a aldeia dele, porque eles tinham ido caçar muito longe, né, ele está lá com o lobo e termina descobrindo que o lobo é uma loba, e ela estava grávida e ela tem filhotes, e aí os filhotes vão ser os primeiros cachorros da história. Né? Por isso chama Alpha é o primeiro. Então qual foi a ideia? Provavelmente o roteirista, o diretor deve ter pensado, poxa, né? Como foi que o primeiro cachorro foi domesticado? Como foi que o primeiro lobo foi domesticado? Agora foi lá, pesquisou, deve ter falado com um especialista, criou a história dele e bom, pau, foi. Não, aconteceu. Quer dizer, quando você fala, por exemplo, em personagem, né? Então, você tem a história, um filme de 2004, não, acho que é 2014, até O Último Homem, que é a história do Desmond Doss. Ele é até mesmo protagonista do
o Homem-Aranha, lá, o Homem-Aranha do meio. Não o Tobey Maguire, nem o... Esse último, o Garfield. É isso. Que ele faz Desmond Doss. Desmond Doss é um soldado, né, na Segunda Guerra Mundial, só que ele é um adventista, né? E ele vai para Okinawa e ele não quer levar arma, ele não quer... E ele é médico. E ele vai para o combate mesmo sem levar arma e ele ganha uma medalha de honra do Congresso e ele ganha o respeito de todos os colegas dele que no início da história começam a tirar sarro porque ele é pacifista, né? E quer dizer, é uma história interessante, alguém deve ter lido, né? Foi baseado num documentário. O diretor olhou e falou, isso cabe num livro, né? Isso cabe num livro. Por exemplo, se a gente procura em personagens, até pela história do mundo, né? Você tem a história se você for pensar na história do mundo, até para buscar personagens, você tem a história do Coração Valente, né? Do William Wallace. Você tem a história do 300 de Esparta, que terminou virando o quadrinho, virando o livro. Né? Você tem N outros, quer dizer, o Shogun, por exemplo, que vai sair série agora, acho que na Netflix, não sei. Também é baseado em toda a pesquisa que o escritor fez, né? Que é baseado num livro, já teve até filme. Você tem N histórias, mangás do Musashi, né? Alguns perfeitos, seguem a história dele mesmo, outros não, são só baseados. Então, quer dizer, por quê? É uma pessoa que existiu, é uma pessoa que dentro da cultura japonesa teve grande proeminência, né? Quer dizer, tudo isso funciona a partir da ideia. Então, por exemplo, se a gente falar uma coisa da história do mundo, a Idade Média, por exemplo. A Idade Média ela começa em 476 depois de Cristo, com a queda do último imperador romano do Ocidente, né? A queda de Roma. Então, aí você pensa, o que tem? Mas como assim, o que tem? Né? Quer dizer, ela foi tomada por bárbaros. Então, se você pesquisar a história, tem um monte de coisa no fundo que pode ajudar na sua história, né? Tem personagens, então, né, você tem pessoas que você pode transformar em personagens, mesmo que seja no seu mundo de fantasia, seja numa história em outro mundo. Você vê, por exemplo, o fim da Idade Média. O fim da Idade Média é em meados de 1500. Eu digo que meados de 1500 por quê? Porque depende de cada historiador ou cultura. Então, por exemplo, para nós brasileiros, né, o fim da Idade Média se deu em 1492, com a descoberta das Américas lá pelo Cristóvão Colombo, né? Se bem que tem escritores mais ali da Europa mais oriental que consideram 1453, com a queda de Constantinopla. Nós temos alguns livros também que consideram essa versão, ou falam das duas versões. E, por exemplo, você tem a Reforma Protestante, né, que aconteceu em 1517. Então, se você for procurar mais os países protestantes, Inglaterra, eles vão considerar mais essa versão. Agora, interessa? Não interessa o fato de ser 3. Eu só dei 3, tem mais versões, mas não interessa. Interessa que cada um desses quatro momentos, seja a queda de Roma, no início da Idade Média, seja o Cristóvão Colombo descobrindo a América no final da Idade Média, ou seja, a queda de Constantinopla, de novo a gente está falando da queda de um império, quer dizer, e se for para pensar o império que durou 1000 anos praticamente, né, de 476 até 1453, quando mudou o domínio da igreja de Roma para Constantinopla, 1000 anos ali, né? Ou a própria Reforma Protestante, tem vários pequenos personagens, tem pequenas subtramas que você pode aprender, você pode usar, você pode criar para criar sua história, para ser o start da sua história, né? Personagens, momentos. Então, assim, lê muito. E na verdade é uma coisa que a gente fala sempre aqui numa literação. Leia muito, pesquise muito, vá atrás de dados. Às vezes
Você está olhando sei lá, um carrossel de curiosidades e surge, nossa, olha, aconteceu isso aqui, é um personagem interessante, vou pesquisar. Vai lá, vai fundo, acha alguma coisa da história dele. Nossa, funciona para você com base no seu personagem, com base na sua história. Você pode adaptar para o seu mundo. Então, tudo isso são ideias. Leia, né, assista filmes, né, pesquise a nossa história. Eu acho que eu não tenho mais o que dizer, na verdade é meio óbvio, né? É você, como eu falei, descobrir a motivação, não, como transformar a sua ideia ou o seu personagem numa história, né? Que eu diria até, cria um personagem que comece a criar empecilho para a vida dele, que a história surge. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né? E como eu sempre digo, deem um like se vocês curtiram. Repassem para os amigos escritores que estão com problema de ideias. E até a próxima.